Mais uma manhã de bênção, segundo domingo do ano 2020, meus irmãos, alguns de vocês estão aqui pela primeira vez nesse ano, alguns ainda estão viajando, outros voltando, eu fico muito feliz de rever alguns de vocês, desejo um 2020 repleto das bênçãos de Deus na sua vida, com graça, sabedoria e muita saúde e força do Senhor na sua vida. Bom, nós estamos iniciando nessa manhã uma nova série de mensagens cujo tema é perseverança. Perseverança. A vida tem que continuar. A vida tem sempre que continuar. O projeto de Deus em nós tem sempre que continuar. Independente das tribulações, das lutas, das aflições, dos vendavais da vida, independente daquilo que enfrentamos, independente de quão duras sejam as circunstâncias, a vida tem que continuar. O plano de Deus tem que continuar em nós. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, existimos para o louvor da glória de Deus. E a nossa vida tem que continuar porque ela é um testemunho. Ela é um testemunho também da fidelidade, da bondade, da ação de Deus em nossas vidas. É um testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Bom, você já deve ter ouvido falar de um cara chamado Nick Vujicic. É difícil o sobrenome dele, porque ele é filho de uma família sérvia. Nasceu em Melbourne, na Austrália. Coloca a foto dele, por favor. Eu acho que você já deve ter visto essa imagem, você já deve ter conhecido esse camarada. O Nick, ele nasceu com um problema genético, sem os membros inferiores e superiores. A história dele é interessante porque com 8 anos, depois de conseguir entrar numa escola regular, porque ele não tem nenhum problema mental, ele sofreu bullying. E com 8 anos ele tentou suicídio. Ele tentou se afogar, mas ele disse que ouviu uma voz de Deus, que ele deveria subir. E ele conseguiu subir. A mãe dele daí o tirou da água, e aquilo para ele foi um marco de que ele poderia viver. A história dele é fascinante porque ele disse que ao invés dele ficar perguntando, Deus, por que eu? E de ficar pedindo pernas e braços para Deus, ele começou a agradecer a Deus pela vida. Ele começou a agradecer a Deus pela vida, pelo fato de estar vivo. E com 17 anos ele iniciou uma organização não governamental, sem fins lucrativos, uma instituição que é conhecida como Vida Sem Membros. E ele inaugurou essa organização, iniciou ela exatamente para abençoar, para ajudar pessoas com deficiência física a enfrentar suas limitações. Mas é claro que ele tem ido muito além. Ele é um evangelista hoje, ele é um palestrante também motivacional, ele visita dezenas de países no mundo. E ele não tem sido só uma motivação, uma inspiração para aqueles que têm deficiência, ele tem sido uma inspiração para pessoas que também não a têm. Pessoas de todas as idades. Você pode encontrar vídeos de crianças, adolescentes, adultos abraçando e chorando pelas suas palavras, agradecendo pelas suas palavras, pelo seu exemplo de vida. É muito interessante a história dele. Hoje ele está com 37 anos, tem uma foto, pode colocar da família dele, tem 4 filhos, meus irmãos? É uma testemunha viva de que Deus faz grandes milagres, não é verdade? Grandes milagres. Eu brinquei com a minha esposa, imagina se ele tivesse pés e braços, para abraçar a esposa, hein? Onde que esse menino ia chegar, hein? Uns 8, 10 filhos ele ia conseguir, não é não? Fala a verdade. Fiquei pensando nisso. O Nick é filho de pastor. O Nick é um cristão, cresceu num lar. Você pode imaginar o desafio de dos pais, de criar um filho assim? Você pode imaginar o desafio do próprio Nick. É muito interessante porque tem vídeos dele andando de skate, tem ele mergulhando, nadando, tem ele surfando, como essa foto que eu já coloquei aqui, fazendo as coisas mais inusitadas. Eu dei um pouco de gargalhada dele tocando bateria. Ele colocou 2 baquetas, uma em cada ombro, um par de baquetas, com fitas, e ele tocando bateria. É incrível como ele está sempre desafiado. E se você ouve as palavras dele, como ele tem realmente uma alegria, e como ele realmente vive aquilo que ele diz, porque ele diz assim, que a mensagem dele é que quando nós encontramos o propósito para a nossa vida, nós realmente podemos viver sem limites. E é claro que na experiência dele ele encontrou esse propósito no Evangelho, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora eu compartilhei essa história como uma das milhares que eu poderia compartilhar aqui.
Porque nós temos, e isso é bondade de Deus para a nossa sociedade, para a nossa geração, nós temos inúmeros testemunhos, muitas histórias de superação, em várias áreas da sociedade, né? Nós temos na área do esporte, nós temos na área empresarial, profissional, na área acadêmica, pessoas que superaram grandes limites, grandes obstáculos, muitas adversidades para chegarem onde chegaram, com suas conquistas, com suas realizações, que encontraram sim propósito de vida, sentido, no meio realmente de uma vida muito difícil e muito dolorosa. Poderia citar aqui muitas e muitas ilustrações. E por que eu quero falar com você sobre perseverança? Porque a perseverança é um valor, é uma qualidade em qualquer setor, como eu mencionei aqui, qualquer setor da sociedade ela é importante. A perseverança, ela realmente nos capacita a seguir adiante. O que é perseverança? Perseverança é a qualidade daquele que persiste, daquele que insiste, daquele que tem tenacidade, que tem constância nas suas ações, que não desiste diante das dificuldades. Perseverar é realmente conquistar os objetivos, os alvos, as metas, é manter-se firme e fiel às suas ideias, aos seus propósitos. É a marca realmente daqueles que não desistem, a despeito das dificuldades ou até a ausência de resultados, de sinais positivos, de que as coisas estão funcionando. Às vezes a pessoa não tem nenhum sinal, por anos, de que qualquer coisa esteja dando resultado, de que os seus esforços estão de alguma forma realmente produzindo melhor, ou tendo algum impacto positivo. Sem nenhum sinal, essas pessoas continuam perseverando. Nos últimos anos, uma palavra se tornou muito comum no nosso vocabulário: resiliência. E essa palavra, ela vem da física, né? De corpos que eles são transformados na sua estrutura, mas eles têm uma capacidade de voltar ao seu formato original. E essa palavra tem sido usada, então, por muitos autores, muitos palestrantes, para se referir àquele tipo de indivíduo que ele consegue lidar com os problemas e se adaptar às dificuldades e se moldar às circunstâncias contrárias, e sem perder a sua forma original, sem perder quem ele é, a sua essência, e continuar sendo quem ele é, a despeito das grandes provações. Resiliência também está ligada à perseverança, porque a perseverança, ou a pessoa perseverante, é aquela que demonstra essa resiliência. Agora, o que a Bíblia diz sobre perseverança? Na Bíblia também, a perseverança é muito importante. Na Bíblia, a perseverança é uma virtude cristã. É algo da imagem de Deus em nós. Pedro escreve sobre isso em 2 Pedro capítulo 1, verso 6, quando ele diz que a perseverança é uma virtude, que nós vivemos e agregamos à nossa vida como produto da imagem de Deus em nós. A perseverança é destacada em muitos eventos na Bíblia, em muitos personagens bíblicos. Só para mencionar algumas afirmações, por exemplo, você sabe, Jesus afirmou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Bom, se Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, isso significa que todo mundo que vive neste mundo precisa perseverar, porque as aflições virão. E elas não podem, de nenhuma forma, tirar de mim esse senso de propósito. Não podem, sobretudo, me afastar de Deus, que me faz um vencedor, que me faz mais que vencedor. Então Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições. Então é imprescindível perseverar. Eu acho interessante que Jesus afirmou que a perseverança é uma característica dos salvos. Quando ele conta a parábola do semeador, e ele fala dos 4 tipos de solo, né? Ele fala do solo à beira do caminho, que recebe a palavra, mas o diabo tira a palavra do coração. Ele fala do solo pedregoso, que a semente floresce, frutifica, mas é muito rápido, porque não tem profundidade, então logo ela seca e murcha. Ele fala dos solos, ele fala daquela semente que caiu entre os espinhos, que os cuidados deste mundo sufocam, as ansiedades dessa vida sufocam a palavra de Deus no coração das pessoas. E aí ele fala do solo fértil, que é aquele que recebe a palavra, e a palavra então frutifica 30 por 1, 60 e 100 por 1. Olha o que Jesus diz, ele diz assim, que as sementes que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm e dão fruto, com perseverança. Ou seja, Jesus está dizendo que o salvo que recebe a palavra, cuja palavra então germina, frutifica, floresce, produz fruto, que esse salvo é alguém que vai ter um coração bom, um coração generoso, porque ele ouve a palavra, retém essa palavra, ela dá fruto.
E isso acontece com perseverança. O justo vive em perseverança, o salvo vive em perseverança. Produzir frutos leva tempo. Produzir frutos, na analogia de Jesus aqui da agricultura, em que você joga a semente na terra, leva tempo, é preciso paciência, é preciso perseverança. É uma qualidade dos justos. Jesus diz em Mateus 24:13, perdão, em Marcos 13:13, nos dois evangelhos em que ele está falando do final dos tempos, das últimas coisas, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque a perseverança é realmente insubstituível na vida do cristão. Ela é essencial, ela é indispensável, ela é inquestionável. Aqueles que chegarão realmente na vida eterna com o Senhor, na plenitude dos tempos, são aqueles que perseveraram nele e com ele. São aqueles que viveram com perseverança. Gosto do que Paulo afirma sobre a perseverança, porque ela desenvolve um caráter aprovado. Paulo, falando sobre isso em Romanos capítulo 5, ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e caráter aprovado, esperança. Ele fala desse processo cíclico na nossa vida, passamos por tribulações, mas ele diz assim: eu me glorio, eu me alegro nas tribulações. Sabe por quê? Porque elas não têm só coisas negativas, elas não só trazem circunstâncias dolorosas, não. As tribulações produzem em mim perseverança, me fazem mais perseverantes. Aquilo que vem para me destruir, para me derrubar, me torna mais forte, é o que Paulo está falando. Não me derruba não, porque ela me torna perseverante, e como eu me torno perseverante, meu caráter é aprovado, o meu caráter é refinado, eu sou fortalecido no meio de tudo isso, e aí eu tenho ainda mais esperança, e esse ciclo continua. Eu vivo em esperança, e porque vivo em esperança, enfrento tribulações, eu tenho os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, minha esperança nunca morre, e aí então, eu enfrento tribulações, e com essa esperança eu persevero, e porque persevero, meu caráter é aprovado, e a esperança se renova. Assim é a vida cristã. Então eu poderia me referir aqui, irmãos, amigos, nessa manhã, a dezenas de textos que se referem à importância da perseverança na vida de uma pessoa. Nós precisamos de perseverança em todas as áreas da vida. Mas é claro, nós estamos aqui para adorar a Deus. Eu espero que você esteja aqui nessa manhã, que você entenda o grande amor de Deus por você, o grande plano dele na sua vida, e o quanto a perseverança é necessária para que você continue andando com Ele, andando em sua presença, desfrutando de quem Ele é, desfrutando das suas promessas e das suas bênçãos, de tudo que Deus realmente é capaz de oferecer a você. Porque se você desistir, é claro, você não vai viver o que Deus tem. Se você não perseverar nele, em reter a palavra, em dar fruto, como Jesus mencionou aqui, você não vai desfrutar de quem Jesus é, e nem do que Ele te oferece. Bom, eu poderia citar várias histórias. Nessa série eu quero caminhar por algumas histórias, algumas biografias registradas na Bíblia. Mas eu quero começar essa série com um personagem que sempre me impacta. E o nome desse personagem... antes de eu falar esse personagem, acho que você vai se lembrar. Esse personagem aparece na Bíblia, no livro de Números, capítulo 13. Ele é um camarada que Moisés levanta entre 12 espiões. Moisés está na borda, no limite para a terra prometida, e ele então levanta 12 espiões para verem a terra. Eles ficam percorrendo a terra prometida por 40 dias para trazerem um relatório para o povo, para que o povo pudesse então se animar e passar pela última batalha, enfrentar a última fronteira e conquistar a terra prometida, ali depois de uma peregrinação do Egito até aquele limite, por alguns dias. Então eles passam 40 dias lá, né? E aí eles voltam. Só que a história diz que desses 12, 10 têm uma resposta negativa. E todos eles dizem assim: nossa, a terra é muito boa, ela é muito fértil, ela é realmente mana leite e mel, ela é uma bênção, é muito apropriada para nós, Deus realmente preparou o melhor. Mas espera aí, lá tem gigantes, lá tem cidades fortalecidas, fortificadas, nós não podemos ir até lá. 10 deles dão esse relatório: nós não podemos, diante deles nós somos como gafanhotos, nós nunca vamos chegar lá. Agora tem 2 deles que se destacam: Josué, e qual é o segundo? Caleb. Caleb é um personagem para mim extremamente inspirador. Extremamente inspirador. A resposta de Caleb ao povo e diante de Moisés
conforme Números capítulo 13, diz o seguinte, que Caleb fez o povo calar-se quando começou a murmurar, a reclamar, a seguir a opinião daqueles 10 que tinham uma visão negativa, pessimista, uma visão sem fé. Diz que Caleb então fez o povo calar-se perante Moisés e diz, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Caleb olhava a grandeza de Deus, a promessa de Deus, o que Deus já havia lhes dado pela fé. Mas os demais não, eles olhavam as dificuldades, as circunstâncias contrárias, eles não viram ali a grandeza de Deus, não se concentraram no poder de Deus que já havia feito tantos milagres para tirá-los do Egito, para conduzi-los pela peregrinação ali, até chegar àquele ponto, a provisão de Deus, a proteção de Deus, eles se esqueceram de tudo, como muitos de nós que estamos aqui nessa manhã, que estão nos assistindo pelo vídeo. Deus tão presente, tão real, tantas promessas, mas na hora que tem um desafio, ao invés de me concentrar em quem é o meu Deus, o que Ele tem para mim, como Ele me trouxe até aqui, eu me concentro nas dificuldades, nas lutas, nas questões negativas, e aí eu quero voltar, eu quero desistir, eu quero retroceder no que Deus tem. Caleb não tem uma posição de fé. É interessante no capítulo 14, a partir do verso 6, que diz que Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes em tristeza. Rasgar as vestes era um sinal de profunda tristeza e angústia, por aquilo que o povo estava fazendo em ouvir os outros 10 e não a eles. E eles disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Isso aqui é fé, isso aqui é atitude de quem confia em Deus. Não, tem desafio sim, mas Deus é maior, o Senhor está conosco, não vamos ter medo deles não, vamos enfrentar, vamos conquistar o que Deus já nos prometeu. Eles querem inspirar o povo, eles querem que o povo mude de ideia, que o povo confie em Deus. Não é nem no relatório deles, vocês percebem isso? Não é dizendo assim, olha, eu garanto, não, a gente vai lutar porque a gente é bom, nós somos bons combatentes. Não, eles estão dizendo, o Senhor está conosco, gente. Quase a palavra de Paulo em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá, galera, vamos juntar aqui. Você é fraco, eu sou fraco, mas vamos juntos, porque Deus está conosco, não vamos ter medo. O que é interessante é que Deus então age em relação a esse povo, porque você pensa que Josué e Caleb, com essa fé, com essa atitude positiva, você pensa que eles convenceram o povo? Não, eles não convenceram. O povo seguiu o relatório negativo dos outros 10, a visão pessimista, a falta de fé. Muitas vezes as pessoas dizem assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Na verdade, a maior parte das vezes o povo está enganado. O povo está errado e contrário à voz de Deus. Aí Deus diz que vai destruir esse povo. Vou destruir esse povo. Moisés intercede, diz, não Deus, não faça isso não. Tem misericórdia. E olha o que Deus diz. Deus diz que perdoa sim. Tudo bem, vou perdoar essa galera. Mas olha o que diz no capítulo 14, verso 21. No entanto, eu juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Caleb, que tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão. Deus honra a fé e a confiança. Deus honra sempre a fé e a confiança. E Deus julga, Deus exerce o seu juízo, irmãos.
Deus perdoou sim, só que vocês não vão chegar. Vocês vão peregrinar no deserto. Os espias ficaram 40 dias olhando a terra e voltaram com esse relatório. Deus diz assim: agora vocês vão peregrinar 40 anos no deserto, em um caminho que era de algumas semanas, que eles já estavam no limite, já tinham feito por algumas semanas, agora estavam no limite. Deus diz assim: não, eu perdoo vocês, eu não vou destruir vocês, mas vocês vão perecer no deserto, vocês não vão chegar na terra que eu prometi. Quem não tem fé, não experimenta o cumprimento da promessa. E essa é a razão porque muitas pessoas nunca experimentam o que Deus tem para as suas vidas. Essa é a razão. Quem não tem fé não chega na terra prometida. Por isso que o justo vive pela fé. Por isso que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Por isso, se cremos, vemos a glória de Deus. Deus já havia se revelado de formas tão sobrenaturais para este povo, e esse povo continua duvidando de quem Deus é, do seu caráter, da sua pessoa, da sua bondade, do seu poder. E Deus diz: chega. Entenda uma coisa, as promessas de Deus não são incondicionais. O amor de Deus por você, sim, Ele te ama até o fim, além dos limites de fronteiras, mas há promessas de Deus que são condicionais. Promessas de Deus. Há coisas que Deus diz que vão acontecer independente da sua fé ou não. Jesus vai voltar, ponto final, quer você creia ou não. Jesus vai salvar quem nele crê, ponto final, quer você creia nisso ou não. Jesus vai estabelecer novos céus e nova terra e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, vai fazer isso, quer você creia ou não. Agora tem coisas que você só vai desfrutar de Deus quando você crê, quando você confia e quando você persevera em crer. Porque aqui que está interessante. Deus destaca Caleb e diz assim: galera, Caleb teve um espírito diferente. E porque ele teve um espírito diferente, ele vai chegar lá na terra que ele já enxergou, que ele já visitou. E os seus descendentes vão herdar. Ele vai chegar. Agora, puxa vida, a gente vê aqui uma atitude de fé e confiança em Deus invejável, que o próprio Deus o chama pelo nome e diz: Caleb é o cara. Caleb é o cara. Agora, será que ele seria capaz de manter esse espírito de fé? Será que Caleb seria capaz de manter essa atitude perseverante, realmente, no meio de provas ainda mais difíceis? Pega o controle remoto aí. Vamos passar a história agora, 45 anos adiante. Pegou o controle? Aperta a tecla forward. Apertou? Vamos passar. Esse é o meu DVD que é meio antigo, ele faz aquele barulhinho. Você não usa mais DVD, né? Tá bom. Vamos passar lá. Passa aí no controle, aí na Netflix. Passa aí. Vamos passar 45 anos aqui. 45 anos. 45 anos? 45 anos. Como é que está Caleb 45 anos? Bom, mas o que aconteceu nesses 45 anos? Bom, só para você ter uma ideia, o povo ficou no deserto 40 anos. Peregrinando num deserto. Você sabe como que é deserto? Você sabe? Eu creio que nenhum de nós aqui viveu no deserto, mas nós temos ideia do que é viver num deserto 40 anos. O calor de dia, o frio de noite, sol escaldante, limitação de água, de comida, areia nos olhos, no ouvido, debaixo do sovaco, onde você pensar. Tempestade, ventania. Você já imaginou? 40 anos no deserto? Será que a fé de Caleb seria perseverante ao ponto dele chegar com a mesma atitude aqui que ele demonstrou no início, que ele estava empolgado? Será que Caleb não é um desses caras que falam que creem em Deus, que confiam em Deus e que está tudo bem e que vai enfrentar, mas que dali alguns meses, alguns anos, no meio de provas ainda maiores, ele não iria desistir? Será que Caleb não é um desses? Esses cometas aí que aparecem em velocidade tremenda, parece que Deus vai realizar tanta coisa na vida dessas pessoas, e esses caras estão tão cheios de fé, mas depois, eles abandonam a fé, eles abandonam o Deus que eles afirmavam crer. Será que Caleb não é desses caras não? Ele passa 40 anos no deserto, e depois quando eles entram na terra prometida, eles levam 5 anos para conquistar a terra, para distribuir a terra, até o ponto onde Caleb ainda não recebeu. Nós vamos adiantar aqui esse filme até onde Caleb chega no limite.
Quando as outras tribos já haviam recebido, ele que era da tribo de Judá, então ele está no limite e ele diz agora: Josué, por favor, chegou a minha vez. 45 anos depois, agora chegou a minha vez. Vou entrar na terra que Deus prometeu. 45 anos. Será que esse Caleb manteve a fé? Vamos lá para o livro de Josué, capítulo 14. E aí nós vemos Caleb afirmando o seguinte. A Bíblia diz aqui: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Olha o que ele diz: ainda estou tão forte como do dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins, que eram gigantes, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. 45 anos depois, apertamos o controle remoto aqui, irmãos, fomos para o filme 45 anos depois, uma outra geração, e está lá Caleb, com 85 anos, com a mesma postura de fé, com a mesma fé em Deus, com a mesma oração, dizendo: se o Senhor for comigo, eu vou chegar na terra. Irmãos, isso é perseverança ou não é? Isso é um exemplo para cada um de nós ou não é? Isso é perseverança com P maiúsculo. Isso é um modelo de perseverança. Caleb está nesse ponto aqui, não dizendo assim: ô Josué, 45 anos depois, cara, você não vai dar meu pedaço de terra. E outra coisa, eu ainda vou ter que lutar. Você deveria armar o exército aí das outras tribos e conquistar para mim esse negócio, pelo amor de Deus. Olha o quanto que eu já sofri. Você estava lá comigo, a gente foi junto, a gente era parceiro, rapaz. Dá uma chance aí. Vamos fazer aqui um acordo. Conquista lá para mim. Isso ainda vai dar muito trabalho, eu já estou com 85 anos. Não sou mais um garoto, não. O que a gente vê aqui em Caleb é espiritual, irmãos. Não é só surpreendente, não é só magnífico, não é só um exemplo inspirador. O que nós vemos aqui em Caleb é espiritual. Só Deus poderia operar um milagre na vida de alguém. Fazer isso. Tanto que ele é capaz de dizer assim: olha, eu tenho o mesmo vigor, eu estou pronto para ir para a guerra do mesmo jeito. Caleb, ele pôs o olho na promessa, e ele diz assim: ninguém vai me tirar desse negócio, eu vou lutar por isso, vamos lá galera, vamos. Não foram, 45 anos depois ele está dizendo: vamos lá galera, vamos de novo, vamos, não vou desistir. Eu não vou desistir, eu quero, Josué, vamos lá. Me dá essa parte aí que eu vou conquistar. Ele não diz assim: me dá essa parte que está conquistada aí, que é só me tomar posse. Agora eu vou deitar numa rede, pegar tomar uma água de coco. E agora eu vou curtir. Mas curtir o quê, Josué? Já estou com 85 anos. Teve um homem que disse para mim assim, certa vez. Falou: nossa, eu queria tanto dinheiro, Deus nunca me deu, Deus nunca abençoou meu trabalho. Começou a reclamar. Falei: por que você não toma decisões certas, atitudes certas? Deus vai fazer você prosperar. Não, agora já estou velho, agora também não quero. Ou seja, a atitude dessa pessoa sempre foi a mesma, de amargura, de reclamação, de murmuração.
Podia viver 150 anos, nunca iria prosperar. Nunca. Quem murmura, quem reclama, quem azeda com a vida, quem é amargurado, nunca prospera. Pode ter 50 coberturas aqui na Gleba Palhano, nunca vai se realizar, nunca vai ser feliz. O mundo vive devendo para ela. O que eu quero que você entenda é que Caleb está com 85 anos, mas com o mesmo vigor físico, pelo milagre de Deus? Sim, mas não só isso, com a mesma fé inabalável, com a mesma confiança, com a mesma determinação. Esse cara aqui foi resiliente, foi aquecido no deserto, sentiu frio no deserto, passou realmente, desfrutou da provisão de Deus? Sim, mas de forma racionada no deserto. Por isso ele é um grande exemplo. O que a gente aprende aqui? Eu quero finalizar com algumas lições de Caleb. Se você quer perseverar na vida, perseverar na fé, quer viver o propósito de Deus para você, aprenda algumas lições. Eu poderia citar várias, o tempo não me permite, então eu vou citar só algumas. Primeira, escolha perseverar. A gente esquece que a perseverança é uma escolha, não é algo natural. Senão, simplesmente todo mundo perseverava. Perseverar é uma escolha que nós fazemos. É algo que nós escolhemos também. É um milagre de Deus em nós, é uma virtude cristã que o Espírito de Deus nos capacita, sim, mas é algo que nós escolhemos. Desde lá do início, ele estava num grupo de 12 pessoas, e ele escolheu perseverar, ele escolheu crer em Deus quando os outros não escolheram. Depois o povo desiste, ele escolheu perseverar. 40 anos no deserto, toda aquela geração morreu, era cerca de 2 milhões de pessoas. Aquela geração que saiu lá do Egito não chega na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, como Deus afirmou. Mas ele escolheu perseverar. Você pode imaginar, passa 1 ano no deserto, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ele escolhe perseverar. Pessoas começam a morrer no deserto. A geração, aqueles caras que tinham 40 anos, que foram espiões, né? Na verdade eles já morreram lá no início, mas aquela geração dele, a galera da idade dele, jogavam futebol com ele na adolescência, né? As namoradinhas dele ali da juventude, aquela galera já foi partindo para a glória, meu irmão, já foi ficando para trás, e ele escolhendo perseverar. No meio das 40 anos de peregrinação no deserto, teve grupos de murmuradores, gente que fez rebelião contra a liderança de Moisés, e ele escolheu perseverar. Caleb fez essa escolha a cada dia da sua vida. Agora ele está com 85 anos, e a decisão dele qual é? Escolher perseverar. A perseverança é uma escolha. E por favor, entenda aqui nessa manhã, por favor, preste muita atenção nisso. Só você pode escolher. Seus pais não podem escolher por você, seu cônjuge não pode escolher por você, seus filhos não podem escolher por você. Ninguém pode escolher por você, é você que escolhe perseverar. Quando outros desistem, você tem a opção de escolher perseverar. Quando outros desanimam, quando outros amarguram, azedam com a vida, você tem a escolha de perseverar. Você tem a escolha de perseverar. Graças a Deus, que por sua graça, misericórdia, pelos ensinos da sua palavra, pela ação do seu Espírito, eu e você somos capacitados por Deus a fazermos a escolha certa. Mas ainda assim é uma decisão nossa. É por isso que nós precisamos entender, eu vou escolher perseverar. Amanhã, segunda-feira, tem muitos desafios, meu trabalho está difícil, pastor. Puxa, eu tenho que ir uma meta de venda esse mês que está muito complicada. Puxa, eu perdi vários clientes. Olha, pastor, está complicado, eu já comecei o ano desempregado. Mas eu vou escolher perseverar. Olha, o diabo tem se levantado, realmente não tem sido fácil. Eu pequei, mas eu vou me levantar porque eu vou perseverar na minha fé em Jesus. Eu vou escolher perseverar, não é jogar a toalha, não é chutar o balde ou o pau da barraca, eu vou escolher perseverar. Porque perseverança é a marca dos que vencem. Nunca você vai ler uma biografia de um vencedor, de alguém que desistiu. Nunca você vai ler uma biografia inspiradora de alguém que desistiu. Nunca. A perseverança é a marca dos que vencem. Caleb escolheu perseverar a cada dia desses 85 anos da sua vida. E essa deve ser a minha escolha, a sua escolha também. Você tem um ano novo pela frente. Entre nesse ano novo com a marca daqueles que vencem, que glorificam a Deus, que vivem os planos de Deus. E essa marca é a perseverança.
Perseverança cada dia da sua vida. Segundo lugar, mantenha o seu foco. Para os cristãos, o foco são as promessas de Deus. Perseverança funciona em qualquer área da vida. É por isso que nós temos testemunhos de empresários que não conhecem a Deus, não temem a Deus, mas que foram perseverantes nas suas histórias de vida e que foram bem-sucedidos nos seus empreendimentos. É por isso que nós temos histórias e testemunhos de atletas que não conhecem a Deus, mas que foram perseverantes no seu treinamento, em superar os obstáculos e que tiveram sucesso realmente no seu desempenho atlético, no seu desempenho esportivo. Perseverança funciona na vida de qualquer pessoa. Mas nós cristãos temos ainda um foco maior. Não é conquistar uma medalha de ouro numa Olimpíada, não é conquistar a Copa do Mundo, não é construir um grande império financeiro. Não simplesmente isso. Talvez pode fazer parte da sua vida, alguns desses alvos ou muitos outros. Mas, sobretudo, o foco do cristão se concentra nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas realmente definem o propósito dele para a nossa vida. Foi a promessa de Deus para Caleb que o manteve firme. A promessa de Deus foi o seu foco o tempo todo, o seu alvo, o seu propósito de vida. Por isso, 45 anos depois, ele está diante do Josué, ele reivindica a terra. Ele diz assim: Josué, você estava comigo lá, cara. Você lembra do que Moisés falou? Que eu fui fiel a Deus? Você lembra? Você lembra o que Deus disse por boca de Moisés? Que a terra seria minha e dos meus descendentes? Eu não esqueci não, cara. Não esqueci nem um dia da minha vida. Nem um dia. Essa promessa de Deus foi o meu alimento. Quando eu me sentia fraco, ela me fortalecia. Quando eu queria desanimar, ela me renovava. A promessa de Deus me sustentou. Não, eu me agarrei à promessa de Deus com toda a minha força, com as minhas mãos, eu abracei, eu peguei no meu coração. Não, a promessa de Deus ninguém tirou de mim, ninguém roubou de mim. Ninguém me afastou da promessa de Deus. E é essa promessa que eu quero ver concretizando na minha vida, e eu não vou desistir. Josué, deixa eu conquistar essa terra agora. Nós já chegamos até aqui, você já distribuiu boa parte para a galera, agora deixa eu pegar o meu quinhão de terra aqui. Ele manteve o foco o tempo todo. Olha o que ele diz no verso 9 e 10, ele diz: por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Olha o que ele diz para Josué: Deus me manteve vivo como prometeu. Deus é fiel à sua promessa. E essa promessa me sustentou nesses anos todos. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ele diz: eu me apeguei à promessa, eu mantive o foco, eu não me desviei para a direita, nem para a esquerda, não me entreti com nem a paisagem do deserto, e muito menos com a da terra prometida, e não parei ali. Não, eu quero a terra que Deus disse que iria me dar. Eu mantive o foco. Escute uma coisa aqui, irmão, irmã. Quem tem promessa de Deus, quem tem promessa, tem sustento de Deus. Você tem sustento de Deus quando você se apega à promessa de Deus. Você se agarra a essa promessa. Você não se agarra aos índices econômicos. Você não se agarra à direção da política. Você não se agarra à filosofia deste mundo. Você não se agarra nem mesmo à sua força, à sua decisão firme, ao seu esforço pessoal. Não, você se agarra à promessa de Deus. Porque somente a promessa de Deus é que vai sustentar você em desertos e vales da vida, quando a tua força, a tua saúde, os seus recursos e nada mais são suficientes. Serão as promessas de Deus que irão sustentar você. Então mantenha o foco. Agora eu quero destacar aqui, para manter o foco, você tem que cuidar de duas coisas principais. Uma delas é o tempo. Não deixe o tempo apagar os seus sonhos. Não deixe que a passagem do tempo roube os seus sonhos e que leve você a esquecer as promessas de Deus. Cuide do tempo. Caleb teve que cuidar do tempo. Foram 45 anos esperando para chegar até aqui, e ele ainda tinha algumas semanas ou meses para conquistar essa terra, lutando. Ele não deixou o tempo apagar, tirar a visão. Quantos de nós, irmãos, quando nós ouvimos o Evangelho, Jesus nos salvou, recebemos uma visão linda de Deus, de como Deus iria agir na nossa vida, como Deus iria operar, como Deus iria nos usar, recebemos promessas de Deus, e aí o tempo foi passando, e nós fomos deixando essas promessas de Deus caírem no esquecimento, nós fomos jogando para debaixo do tapete, nós fomos realmente desistindo daquilo que Deus disse que faria em nossa vida. Não deixe o tempo roubar de você os sonhos de Deus, a promessa de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Segunda coisa, para manter o foco, cuide das pessoas.
As pessoas não podem te influenciar a desistir. Como disse aqui sobre Caleb, sobre Josué, muitos caíram no deserto, muitos desistiram ao longo do caminho, mas Caleb não foi influenciado por nenhuma dessas pessoas. Você que está aqui nessa manhã precisa ter um espírito diferente, seja diferente da maioria, veja a vida na perspectiva de Deus, enfrente cada dia com fé, mesmo diante de um cenário desfavorável, mesmo quando os resultados não estão surgindo, mesmo quando não há evidências de que você realmente vai obter o sucesso naquilo que você está empreendendo, persevere, glorifique a Deus com a sua fé, com a sua confiança e confie nas promessas de Deus, mantenha o foco. Sexta-feira eu estava em casa, sexta-feira é o dia de folga pastoral, meu filho começou a passar algumas coisas ali no YouTube para a gente assistir, alguns cultos, e de repente caímos num culto de 2009 lá na igreja central de Maringá, que eu era pastor, e um vídeo que eu estava batizando, dezenas de pessoas, batismo de várias pessoas mesmo. E aí eu comecei a assistir aquele filme e passou algumas imagens da igreja, pessoas que estavam na igreja lotada naquele dia. E aí eu fui lembrando, isso aqui desviou, isso aqui nunca mais vi. Aí depois, até mostrei esse vídeo para o pastor Sandro, para a pastora Marinês, que eram pastores comigo lá em Maringá naquela época, e a gente foi lembrando, esse aqui não está mais, esse aqui não está mais, esse aqui não está mais, esse aqui não está mais. Várias pessoas desistiram da fé. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, porque eu estou na fé pela graça de Deus, e eu quero estar até o último dia com Jesus pela sua graça, perseverando na fé. Da geração que se converteu comigo, a geração que se converteu comigo fazem 30 anos, muitos não estão mais na fé, muitos amarguraram, muitos dão um péssimo testemunho. Eu estou aqui, diante de vocês, para testemunhar que 30 anos depois, a palavra de Deus continua viva, como naquele dia que Ele me salvou. A palavra de Deus continua dirigindo a minha vida, como me dirigiu desde o dia que Ele me fez nascer de novo. Que eu continuo dizendo não à tentação, ao pecado, aos meus desejos, da mesma forma que eu fiz quando eu era jovem. Estou aqui para testemunhar a vocês, como muitos de vocês poderiam subir aqui e fazer a mesma afirmação, a mesma declaração de fé. Nós estamos aqui porque nós escolhemos perseverar no Senhor. Nós não fomos influenciados por aqueles que desistiram. Qualquer história de igreja é assim, pessoas desistem ao longo do caminho, dezenas, centenas e milhares. Qualquer história de igreja, sem Maringá, aqui na Shalom, pensa um pouquinho nesses últimos 35 anos desde a fundação da igreja, quantas pessoas passaram, quantas pessoas afirmaram a sua fé, mas quantos desistiram? Quantos ficaram para trás? Lembre-se, Caleb é um exemplo de fé, porque ele mantém o foco. Ele tem a promessa de Deus como seu tesouro mais precioso. E ele não se deixou influenciar pela passagem do tempo e pelas pessoas que desistiram. Terceiro, livre-se dos sentimentos negativos. Me impressiona o fato de que Caleb não nutriu mágoas e ressentimentos em relação aos outros 10 espias. Você imagina, você chega com um relatório positivo, vamos tomar a terra, galera, vamos lá, vamos. Aí tem os 10 que falam, não galera, não vamos não, coloca um obstáculo aí, todo mundo decide não ir. Como é que você ia ficar? Aí você está lá, 5 anos no deserto, 10 anos no deserto, lembrando daqueles filhos do gabiroto, aqueles filhos de uma mãe, né? Aqueles caras que podiam ter crido em Deus e tinha sido tudo mais curto. Agora você está 40 anos no deserto, porque o relatório daqueles caras, porque aqueles não tiveram fé. Me diz uma coisa, você no lugar de Caleb não ia ser tentado a ficar com uma raiva desses caras? Você não ia ser tentado a ficar com raiva desse povo de Israel? Deus tem que matar todo mundo no deserto mesmo. Povo. Mas nós não vemos isso em Caleb. Caleb poderia ter se envelhecido com ressentimento, com mágoa. Tem muita gente que envelhece amargo. Nós não podemos envelhecer amargurados, irmãos. Com mágoa e ressentimento no coração, ninguém aqui. Você que já está um pouquinho mais adiantado na idade, mais experiente na vida, não deixe a amargura tomar o seu coração, ressentimento e mágoa, seja o que for. Não culpe os outros por aquilo que você está passando. Você não vê isso em Caleb. Ele não está culpando os outros, os espias, aquela geração. Eu sofri tanto por causa daqueles caras. Não. Ele não tem esses sentimentos negativos. Sabe outra coisa que me impressiona? É que Caleb e Josué foram aprovados por Deus. Mas Josué se tornou líder. Josué substituiu Moisés. Josué ganhou proeminência. E Caleb não.
Caleb não aparece mais na história até chegar nesse ponto 45 anos depois. Não é interessante isso? Como que você se sentiria? Tem 12 caras que foram espiar, 2 ficaram com a resposta positiva, você ia esperar assim, bom, Deus vai colocar Josué como líder e eu pelo menos como segundo, né? Eu vou ser pelo menos o ministro das relações exteriores, da economia, eu vou estar aqui. Não. Cadê o Caleb? O Caleb só aparece aqui agora, 45 anos depois. Me diz uma coisa, se você estivesse no lugar do Caleb, você não ia ser tentado a ficar ressentido com Deus? Você não ia ser tentado a ficar com inveja de Josué? Pô, Deus colocou Josué como líder, vai entrar na terra prometida, agora ele vai ser o general. E eu? Eu também fui fiel. Deus disse que eu fui inteiramente fiel, e agora? Mas você não vê isso. Você não vê isso. Ele diz no verso 12 e 13, dá-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo, lá dos Enaquins, o Senhor estiver comigo. Então Josué abençoou Caleb. Olha, que ele honrou a liderança de Josué, um amigo seu, um parceiro de vida, mas ele não teve problema de se submeter à liderança de Josué. Muitas vezes nós temos problema de nos submetermos à liderança espiritual, irmãos. Nós não nos honramos à liderança, nós queremos forçar, queremos meter o pé na porta, queremos aquilo que é nosso direito. Não, o reino de Deus não funciona assim. Deus abençoa aqueles que honram seus líderes, aqueles que estão debaixo de bênção. Ele podia ter tomado a terra à força, não, Deus prometeu, agora eu vou fazer. Não, ele está debaixo da sua liderança. Ele vai lá falar com Josué, Josué, me dá lá, rapaz, me dá lá. E a Bíblia diz aqui, Josué, vai, eu te abençoo. É algo em paz, é algo em harmonia, é algo em honra a Deus e a liderança espiritual de Josué, que Deus havia estabelecido como líder. Nenhum momento você vê Caleb com um sentimento negativo. Então, por favor, muitos de nós não temos perseverado porque deixamos a mágoa e o ressentimento tomar o nosso coração, a murmuração, a comparação, ficamos com inveja, com ciúmes das pessoas. Viva o plano de Deus para você e ponto final. O que é teu ninguém vai roubar, o que é teu ninguém vai tirar. O que é plano de Deus para a sua vida, ande com Deus e vai se concretizar. Não se compare aos outros. E por último, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. A marca desse camarada aqui chamado Caleb é a fidelidade. Lá no início ele foi fiel a Deus. A Bíblia diz que ele teve o espírito de fidelidade, de confiança em Deus. E aqui também, no verso 12b, ele diz assim, se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá, como ele prometeu. Ele está dizendo a mesma coisa do que ele disse 45 anos antes. Ele disse, se o Senhor estiver com a gente vai conquistar aquela terra. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel a Deus. É interessante que a Bíblia diz aqui que Josué abençoa, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Verso 14, inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. E sabe o que aconteceu? Ele conquistou a terra. E aquela terra era chamada Kiriat Arba, porque era uma terra de gigantes, de Enaquins. Mas ele conquista a terra, ele derrota os Enaquins, e ele dá uma nova identidade àquela terra. Aquela terra não é mais terra de gigantes, aquela terra agora é a terra do povo de Deus, é a terra de Caleb, que tem fé em Deus, e por isso agora ela se chama Hebron, que se torna um lugar muito importante em toda a trajetória da história bíblica. A chave sempre é se Deus estiver comigo. Em nenhum momento Caleb perdeu isso. Se Deus estiver comigo, eu vivo o impossível. Se Deus estiver comigo, eu vivo o sobrenatural. Se Deus estiver comigo, as promessas dele vão se cumprir na minha vida. Se Deus estiver comigo, eu vou lutar até o fim. Ele pegou a espada, ele teve que ir lá conquistar. 45 anos depois, com 85 anos de idade, ele pegou na espada e foi para o campo de batalha. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. E quem é fiel a Deus, desfruta da segurança, da fidelidade de Deus na sua vida. Se Deus está comigo, pronto, acabou. Ele está comigo. Deus honra a obediência. Escute uma coisa, lealdade é um hábito, não é ocasional. Fidelidade é um hábito que você constrói. Não é você ser leal a Deus um dia na semana, no domingo ou qualquer outro dia. Não é lealdade um mês no ano. Lealdade é permanente, é perene, é um hábito. Fidelidade não é ocasional. E Deus honra essa obediência. Alguém já disse assim, Deus não demora para cumprir a promessa, Deus capricha. Deus capricha, irmão. Deus está caprichando o que Ele tem para você. Então persevera. Deus honra quem não desiste.
Deus honra quem trabalha até o fim, então seja forte e corajoso, como foi Josué, como foi Caleb. Deus honra a submissão aos líderes, caminho honra a sua liderança, a bênção de Deus flui da autoridade espiritual, flui da honra uns aos outros. A Bíblia diz, inclusive, de sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. É aí que Deus abençoa. O respeito mútuo. Deus transforma os lugares através daqueles que perseveram, e foi isso que aconteceu nesse lugar. Irmãos, eu quero terminar aqui. E eu podia mencionar tantas pessoas perseverantes em nosso meio, tantas pessoas perseveraram até o fim. Deus me trouxe à memória a nossa irmã Keila, que partiu, que foi promovida para a glória, ainda em tenra idade, mas com um testemunho inabalável até o fim da sua vida. Deus me trouxe à memória irmãos que estão passando por grandes dificuldades, como a Zuleika, como a Zenita, como a Cris, esposa do missionário Eugênio, que estão enfrentando câncer, pessoas que estão lutando, Paulo da Nilda, pessoas que estão lutando, mas que estão perseverando na fé. Deus me trouxe à memória o missionário Hubert Clevenger Jr., sua esposa Dona Melva, morreu com mais de 80 anos, o tempo todo pregando o evangelho, um testemunho inabalável, apaixonado pela palavra. Essas pessoas me inspiram. O missionário Charles Elkeger, um influenciador aqui para o início dessa igreja. E por que não nos esquecemos do missionário e pastor dessa igreja, pastor Gessé. Completou 87 anos agora no ano de 2019, 16 anos cuidando da sua mulher com Alzheimer, perseverante na fé, ele mesmo atesta, tem vivido uma vida de solidão, mas Deus é fiel, Deus tem me sustentado. Irmãos, quantos exemplos bíblicos. Eu quero terminar lendo o texto de Hebreus, capítulo 10, que diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, meus irmãos? Você é desse grupo? Esse é o povo de Deus, essa é a igreja de Jesus, esses são aqueles que são salvos pela graça, esses são aqueles que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo, esses são aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, esses são aqueles que estarão para sempre com o Senhor. E eu e você devemos fazer parte desse grupo. Por isso a minha oração é a mesma de Paulo lá pela igreja de Tessalônica, onde ele diz: o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Que o seu coração seja conduzido assim. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui por Tua graça, e por Tua graça oramos que possamos perseverar. Deus, sim, para conhecer-te mais, para viver à luz da Tua poderosa presença, porque Tu és o grande eu sou. Deus, para vermos o cumprimento das Tuas promessas em nossa vida, seja nesse mundo ou na vida por vir, porque nós veremos o cumprimento das Tuas promessas, porque nenhuma delas falhará. Senhor, Deus, eu oro por cada irmão e irmã aqui. Há pessoas que estão aqui enfraquecidas, há pessoas aqui que estão desanimadas, há pessoas aqui que estão desistentes. Em nome do Senhor, venha com Teu Espírito, que a Tua palavra gere fé inabalável. Gere a fé como a de Caleb, como a de Josué, tantos outros personagens bíblicos, de tantos irmãos que estão à nossa volta. Que o nosso testemunho aos nossos irmãos sejam também inspiradores, que nós possamos perseverar, para que também possamos motivar outros a perseverarem em Ti na fé, e viverem o melhor do Senhor. Que seja assim, porque Tu és o grande eu sou, e quem tem o grande eu sou, não pode desistir.